A diferença entre o conhecimento e a sabedoria é que a sabedoria a gente experimenta no corpo, né? Então, quando a gente vive aquilo, o conhecimento a gente pode ler 1 milhão de livros e tá sempre ali se informando, mas quando não integra aqui, quando não acessa aqui, é só um conhecimento. E quando a gente começa a sentir no corpo, vira sabedoria, né? E eu desejo muito, assim, que o que a gente compartilha aqui possa conectar com vocês, para que vocês possam ter uma percepção diferente, levar isso para o dia a dia e ter uma qualidade de vida diferente. Porque o que eu vejo, gente, é que assim, nesse momento, tem muita gente em crise mesmo, indo para lugares de tristeza, depressão, doenças, mas tem muita gente usando tudo o que está acontecendo, os desafios que estão acontecendo, para ter uma nova vida, para se conhecer de um jeito que nunca imaginava que pudesse ser. E foi assim que aconteceu comigo. Quando eu comecei a ter os meus conflitos internos que eu não consegui mais dar conta, eu fui atrás de entendimento, eu fui buscar uma forma de entender e poder ressignificar tudo isso. E hoje, graças a Deus, eu já estou 8 anos nesse caminho de autoconhecimento. Parece pouco, mas é bastante coisa, já aconteceu algumas coisas. E eu tô bem grata, assim, de poder estar trazendo isso para vocês. Freud dizia uma coisa que eu gosto muito: você só leva alguém no caminho que você já trilhou. Então, como que eu vou falar de autoestima se eu não trilhei o caminho de autoestima? Não faz sentido, né? Então, toda vez que eu vou passar um conteúdo, eu trago isso, assim, como que foi essa experiência no meu corpo? E vocês trilhando esse caminho, eu tenho certeza que vocês vão poder levar outras pessoas por esse caminho. Então, quando a gente faz a cura da gente, não é só da gente, não é só pela gente, é a cura que ela reverbera em quem convive com a gente para de alimentar padrões nocivos, padrões negativos, que machucam pessoas. Então vale muito a pena fazer esse caminho de autoconhecimento. A autoestima é algo que a gente vai desenvolvendo ao longo da vida. Não é de agora, não é de criança, foi desenvolvendo. Nós temos vários fatores que podem interferir nessas causas. Então, às vezes, ao invés de a gente se amar, a gente não se suporta. Quem me conhece sabe que eu gosto de usar muito astrologia. E para mim, a astrologia é uma ferramenta de autoconhecimento incrível e responde muitas das minhas perguntas. E falando de astrologia, nós saímos de uma era de peixes, onde o que acontecia, o que vibrava, né, era o comando e o controle. Então era muito comum você chegar numa empresa, por exemplo, você escutar: quem pode manda, obedece quem tem juízo. E isso foi um padrão que veio mais de 1000 anos, 2000 anos. Nessa era de peixes, então, como era estabelecido comando e controle, nós não podíamos fazer o que fazia sentido pra gente. Como que eu vou dar minha opinião dentro de uma situação que eu tenho que abaixar a cabeça e fazer? Então a gente não podia ser quem a gente queria ser, ou trazer alguma qualidade nossa, alguma forma de fazer diferente, por exemplo. E isso a gente traz na nossa memória celular, porque se a gente for perguntar para os nossos pais, os nossos avós, com certeza o método de ensino e de educação que eles tiveram foi exatamente esse, onde era tudo sob comando e controle. A partir de 2005, mais precisamente 2012, nós viemos para a era de Aquário. Nova era, a gente tem que descobrir a nossa essência, trazer os nossos propósitos e mostrar para o mundo, compartilhar com o mundo, porque cada um é especial e tem algo de especial para levar para o mundo. E aí deu um bug em todas nós, né? Porque nossos pais e nossos avós ensinaram pra gente que a gente não podia se destacar. Ensinaram pra gente que a forma de incentivar a gente a ser melhor
não é elogiando, e sim dizendo, ah, você podia ter feito melhor. Quantas de nós, né, feliz da vida que tinha tirado lá um 8, um 9, e aí chega ou o pai, ou o avô, a avó, ou, né, alguém diz, ah, podia ter tirado 10. No padrão de comportamento deles, era uma forma de incentivar para que a gente fosse melhor. Mas hoje já não funciona mais. Dentro da constelação, a gente começa a ver quantas pessoas estão atrás, inconscientemente, da busca do olhar pelo pai e pela mãe. Porque às vezes que o pai e a mãe olhou, foi para chamar atenção. Então a pessoa fica o tempo todo buscando o olhar de aprovação, inconscientemente. Então isso, essa mudança de era, esses padrões que a gente traz, é um dos motivos da baixa autoestima. E aí, grande parte do que a gente adquiriu do 0 aos 7 anos impacta hoje na nossa vida. Grande parte disso tem reflexo e é inconsciente, gente. Os registros que aconteceram do 0 aos 7 anos impactam totalmente na autoestima de hoje. O que aconteceu na escola, em casa, com os amigos, tudo isso de alguma forma pode estar mandando gatilhos onde você acreditou que você não era bom o suficiente, que você não era bonito o suficiente, que você não dava conta de fazer as coisas. E aí você foi, em vez de se amar, ai, eu não sou capaz, eu não sou bom, eu não consigo me olhar. Quantos de vocês já conseguiram se olhar no espelho, por exemplo, mas não para ver a ruga, para se olhar no fundo dos olhos, para tentar conectar com a sua essência, além do físico? Quantos? Muitas vezes eu levei esse exercício para os atendimentos individuais. Gente, assim, ó, das pessoas que eu atendi, de 10, 9,5, as 10 mesmo tem dificuldade de olhar nos seus olhos, no espelho. Por quê? Porque não aprendeu que a gente precisa se olhar, que a gente precisa se amar. Pelo contrário, a vida inteira escutou que a gente não era bom, não era suficiente, que não era capaz, que tinha que melhorar. E outras coisas, né, que acontecem. Além desses padrões dos ancestrais, além dessas memórias dos 0 a 7 anos, também tem o período de adolescência, né, que é um período bem marcante, porque a gente está saindo de uma fase infantil para ir para uma fase quase que adulta, onde a gente tem toda a sexualidade aflorescendo e todos os padrões são repressivos, né? Ah, isso não pode, eu quero. Então os adolescentes sofrem muito essa questão dessa transição, porque é muito difícil lidar com o que eu quero e que a sociedade diz que é o ideal. E aí se encaixar no meio disso é muito complicado, por isso que muitas vezes a gente traz a rebeldia e tudo mais. Nós temos uma personalidade, o mapa natal. Gente, eu não sei se todos conhecem o mapa natal, mas para mim é vida, sim, porque no mapa natal a gente consegue ver as características que a gente traz, a forma que a gente sente, a forma que a gente reage, a forma que a gente se mostra para o mundo, as nossas feridas, os nossos pontos de cura. Esse mapa em específico que eu trouxe, claro que eu não vou dizer de quem é, mas é de um cliente, ele tem o Quiron em touro. A ferida dele está relacionada às questões de insegurança, de autoimagem. Então imagina, essa pessoa vai ter que trabalhar muito essas questões de baixa autoestima. Como, né? Como que a gente vai estar trabalhando tudo isso no meio de tanta informação? Como que eu vou me identificar? Tem que fazer o caminho do autoconhecimento. E o caminho do autoconhecimento, ele é infinito, ele tem muitas possibilidades. Eu não sei se vocês viram, o SUS colocou 29 terapias dentro dos seus tratamentos
porque cada pessoa vai ter uma terapia que vai se identificar melhor. Tem pessoas que vão se identificar em projetos sociais, que vão se conhecer através dos projetos sociais. Tem pessoas que vão se conhecer através da arte. No mapa a gente consegue ver as formas que você traz como recurso para você encontrar o seu meio de autoconhecimento. A gente tem a casa 9, né, que é a casa da busca por si mesmo. Mas é necessário fazer. É necessário começar a se observar, a se questionar. Gente, quando eu entendi que eu não sou vítima de nada, que eu escolho essa família, porque lá na casa da família, do mapa natal, a gente vê que a energia que a gente traz é exatamente a energia que a gente escolheu. Porque o mapa é o endereço, né? Ele mostra um caminho. Mas uma cliente que no mapa dela, ela traz muitas questões de ego e de voar, assim, de expandir. E ela tem uma situação na família onde principalmente a mãe é extremamente repressora. E aí o mapa dela, ela quer voar e a mãe segura. E ela é super jovem. Então ela ficava num conflito muito grande. Porque como eu lido com tanto autoritarismo? Aí no mapa dela, ela escolheu a energia, na energia da casa da família, tem a energia de Capricórnio, que é o autoritário. Depois de olhar para algumas questões, de trazer padrões, as falas, nas terapias a gente vai observando todos os movimentos. A gente foi entender, ela entendeu que se ela não tivesse aquela família, aquela mãe, ela seria uma pessoa, poderia ser, né? Porque no mapa sempre tem os extremos, então poderia ser uma pessoa extremamente arrogante, extremamente impulsiva. E como essa mãe fez o balanço, então ela pôde se perceber, tipo, nos extremos, do não fazer nada que ela quer, do poder fazer tudo e de achar o meio do caminho. Às vezes a gente fica ali brigando, por que eu escolhi essa família, por que eu escolhi a situação, por que eu tô passando por isso? Mas tudo que a gente passa é um caminho, uma oportunidade de a gente se perceber e poder transformar, poder acessar uma parte nossa que a gente não conhece. Óbvio que quando essa cliente entendeu isso, ela, em vez de repudiar a postura dessa mãe, ela começou a agradecer a postura dessa mãe. E aí você vai se amando por ter chegado até ali, por ter visto aquele padrão, por ter ressignificado, por ter escolhido aquela família. E aí você vai vendo que você vai se amando tanto, que você vai encontrando pessoas que te amam e você fica assim... Gente, que gratidão! Gratidão por essa pessoa ter passado na minha vida, sabe? Então, quando eu percebi que a gente não é vítima de nada e as pessoas fazem papéis pra gente, que muitas vezes são papéis que a gente não gosta muito, são os espelhos, mas que a gente precisa olhar, por que eu me coloquei aqui? Por que eu preciso dessa situação? Onde que eu me alimento nisso? Aí você começa, não é na hora que vem a resposta, mas muito olhando, muito observando, a gente começa sim a ter respostas. E as respostas são extremamente libertadoras. A gente repete o padrão da nossa ancestralidade, sim, sem perceber. E olha só, você foi olhar para isso. Nossa, repeti a minha mãe, casou com meu pai, 20 anos de diferença. Exatamente o que aconteceu comigo, né? E por que a gente faz isso? Por amor, gente. Amor em desordem. Desordem, né? Porque a gente tá tão ligado, lembra que a gente é metade, 50% de energia do nosso pai, da raiz do nosso pai, inclui nossos avós, bisavós, 11 gerações, e 50% da nossa mãe. E aí a gente traz essas memórias e a gente começa a reproduzir isso. Quando que a gente muda o padrão? Quando a gente percebe.
Então, só o fato de você ter reconhecido, você já vai estar fazendo você já vai ressignificar a história do que já aconteceu. Então, nesse caso, eu sugiro fortemente de você olhar o que mais você repete. Se essa relação do seu pai e da sua mãe deu certo, como foi, pega toda essa força para agora fazer diferente. E aí, se você fizer diferente com ou sem ele, é outra questão. A questão é você começar a olhar para isso e ver o porquê, da onde você se alimenta nas situações, né? Então, por exemplo, peraí, eu tô me sentindo desvalorizada pelo meu parceiro. Nesse caso, se eu tô atraindo alguém que não me valoriza, será que dentro de mim eu tô me valorizando o suficiente? Porque eu atraí essa pessoa. Então, ela estava nesse campo e você estava nesse campo. Então, são os ajustes que a vida faz, né? Porque aqui é um campo de informação. Eu só atraio o que tem nesse campo. Então, que ajuste precisa ser feito, né? Esse ajuste sempre vai começar por você. Quando você entende, duas coisas acontecem. Ele se inspira com o seu ajuste, com a sua mudança, com o seu entendimento. E aí ele se ajusta a você de novo e aí vocês se desenvolvem, se expandem juntos. Ou você se ajusta de um jeito e ele não consegue acompanhar. Então aquele ciclo foi concluído, porque aquela união precisava ter esses ajustes, esse entendimento, era a oportunidade que você precisava para chegar ao entendimento. E aí ele não conseguiu acompanhar e tá tudo bem, gratidão por ter me trazido até aqui, por ter me proporcionado ver tudo isso sobre mim mesmo, mas agora eu preciso seguir o meu caminho, né? Honrando essa relação que te trouxe respostas incríveis sobre você. Só você vai poder atrair um amor quando você se amar. É o caminho, gente. Você vai ser a melhor mãe do mundo quando você honrar sua mãe. Você vai ser a melhor profissional do mundo quando você reconhecer o seu potencial. Por que que tem gente aí no sucesso total e tem gente aí, ai, pra mim não dá certo, ninguém me contrata, a vida é assim. Gente, qual o segredo? É conhecer o seu potencial, é conhecer a sua força. Isso cura tudo. Porque nem sempre eu tive essa autoestima e tem assuntos que ainda são difíceis pra mim, porque eu digo que a vida é uma gincana, né? A gente descobre uma coisa, aí anda mais um pouquinho, tem mais papelzinho lá de um segredo que a gente tem que desvendar. E assim, meu bem, é infinitamente. A gente tá aqui pra isso, a gente vê que essa roda, ela gira o tempo todo. Tem hora que a gente tá lá no topo do nosso mapa, tem hora que a gente tá lá nas profundezas, cavando pra tentar entender alguma coisa. Isso é lindo quando você começa a olhar com esses olhos de cara, eu tô aqui pra isso é a minha missão. Eu atendo um monte de gente dizendo assim, eu quero saber a minha missão, achando que às vezes é uma missão, é uma coisa específica. E na verdade é específico, mas tá mais ligado com o seu autoconhecimento, com o seu autodesenvolvimento, você entender o seu sistema familiar, a sua criança e tudo aquilo ali, os seus resgates, do que fazer algo extraordinário para todo mundo conhecer. É a gente entender por que a gente tá nesse ambiente, o que a gente precisa nesse ambiente, senão a gente não estaria nesse ambiente, a frequência não levaria a gente para lá, porque procuramos relações que no final terminam sendo tóxicas. A gente começa super aberto, super sedutor na relação, né? E aí depois de intimidade a gente começa a ver os nossos espelhos, os nossos reflexos, e aí a gente não dá conta. Projetar as nossas carências. Como que você vai ver a sua carência e curar a sua carência se você tem alguém ali o tempo todo suprindo essa carência? É literalmente tampar o sol com a peneira. Então você depende de alguém para tapar essa carência. Você atrai alguém frio porque no seu campo tem essa falta. E aí essa pessoa vai projetando essa carência. Enquanto você não vê que ela é sua e que você tem que pegar a sua criança no colo, você tem que começar a olhar para você, reconhecer você, suprir essa necessidade do outro por você, você ainda vai atrair pessoas que não vão
te dar o amor que você merece. Porque você não se dá esse amor, você só transfere. Então, quando eu falei da metade da laranja, né? A pessoa veio, eu transfiro tudo pra ela. Eu não quero olhar, não dou conta, eu transfiro. Tem que dar o primeiro passo, se olha no espelho, percebe isso que é seu e pergunta: o que eu vou fazer para me nutrir dessa carência? Eu posso receber carinho de outras pessoas, mas quando eu me dou esse carinho, eu sei que essa falta é minha. Eu não transfiro. Ah, ele não me ama porque ele não me dá carinho. Tem uma diferença.